Salve, rapaziada rubro-negra. Hoje tem Flamengo lá na Vila Belmiro contra o São Paulo, ó. E a gente precisa ganhar. Eu tô aqui com o News Esporte do canal UOL, Mauro César, o Enzo, Danilo, Tirone, o Casagrande, sobre esse jogo do Flamengo e alguns detalhes de Pedro voltando hoje a treinar em campo. É isso mesmo, vai treinar em campo, quarta-feira, ali isoladamente, lá no Ninho, na preparação pra jogar a final da Libertadores, porque ele vai estar sim, pode confiar. Beleza, os créditos de imagem referente a esse corte, o link abaixo na descrição, mas antes se inscreva no nosso canal, ASR Fla, ative o sininho e já chega dando aquele like, porque ajuda demais e eu agradeço. Sobre esse jogo do Flamengo de hoje, o São Paulo desfalcado, temos que aproveitar porque a gente tá disputando o título. É isso aí, vamos lá. Falando em futebol brasileiro, a CBF mudou a tabela do Campeonato Brasileiro para acomodar aí os jogos do Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, para dar uma mexida aí, para ver se cabe tudo no calendário, mais uma mexida no calendário da CBF. A gente tem uma enquete sobre essa questão do calendário. A mudança na tabela foi bom para quem? Para o Palmeiras, que afinal tem o jogo lá contra o Vitória que é a estrela na frente, o jogo vira, muda de lugar e tal. É o Flamengo, porque afinal com essa mudança o Palmeiras vai jogar 3 seguidas fora de casa no final. É o Galo, que vai se dar bem por causa das Copas Sul-Americana? Ou, na verdade, deu na mesma, o campeão vai ser o campeão e acabou? Você falou que era fácil responder essa enquete, né, Danilo? Pra mim é fácil, foi o Atlético Mineiro. Eu também acho, mas enfim. Teve o benefício para jogar a Sul-Americana, que eu não acho nem que seja errado. Eu acho que a gente vê exemplos A gente viu agora na Argentina, aconteceu, lá com a LDU aconteceu, os caras, se tem margem, se tem tempo para manobrar no calendário para favorecer as equipes, eles vão representar o país lá fora, né? Então acho até que ok que o Atlético Mineiro tenha essa folga para respirar e jogar a final da Sul-Americana. Agora, eu sinceramente não consigo entender qual seria o benefício do Palmeiras nessa mudança, porque o Palmeiras originalmente pegaria o Atlético Mineiro às vésperas de jogar a final da Sul-Americana, muito provavelmente, a gente até brincou aqui, o Atlético Mineiro jogaria com o time sub-10 para enfrentar o Palmeiras para poder viajar e tentar ser campeão da Sul-Americana. Uma das possibilidades seria esse jogo ter sido na data FIFA, no dia 18, então o Palmeiras teria alguns atletas a menos, mas ainda assim jogaria contra um Atlético Mineiro reserva, fora de casa. Agora o Palmeiras vai encarar o Vitória, que provavelmente é o time que melhor joga futebol na zona de rebaixamento, embora esteja lá na parte de baixo da tabela, muito vivo. Se a gente fosse projetar lá na frente, o Palmeiras poderia pegar o Vitória já rebaixado ou já com a definição, não cai mais. Era uma possibilidade. Então o Palmeiras teria um jogo contra um Atlético Mineiro sem nenhum interesse no Campeonato Brasileiro e um jogo contra um Vitória, muito provavelmente já com a sua situação definida. Agora ele vai encarar o Vitória querendo e precisando de uma vitória de qualquer forma para fugir da zona de rebaixamento. Depois vai ter que jogar contra o Atlético Mineiro, sabe-se lá o que vai acontecer com o Atlético Mineiro até a reta final, se vai ter ganhado ou não a Sul-Americana, o que vai precisar ganhar para poder subir para o G7, G8, para escapar da zona de rebaixamento, simplesmente não dá para saber, sem contar que vai jogar 3 partidas consecutivas fora de casa na reta final do Campeonato Brasileiro, Grêmio, Atlético Mineiro e Ceará. Então, eu particularmente não consigo entender quem tenta defender a tese de que esta manobra beneficia o Palmeiras. Para mim, o Atlético Mineiro é o principal favorecido. E se a gente olhar na ótica que Palmeiras e Flamengo disputam palmo a palmo, se continuar assim até o final do campeonato, a partir do momento que o Palmeiras tem que jogar 3 fora, pode ser que o Flamengo tenha o benefício de ver o Palmeiras tropeçar fora de casa. Bom, o Atlético Mineiro ficou satisfeito com as mudanças, como disse você, me parece que foi bastante Aqui não gostou nada foi o Vitória, esqueci de falar isso. Isso. O Flamengo também concordou e o Red Bull Bragantino também não se opôs à decisão. O Vitória reclamou, falou, assim não quero que mude. Muda alguma coisa, você acha? Acho que muda, especialmente o Palmeiras jogar as 3 últimas partidas fora de casa. Mas o Palmeiras defendeu a mudança do calendário lá atrás, né? Uhum. O técnico elogiou, o clube elogiou. Então, acho que o Palmeiras deve estar muito feliz com todas essas mudanças. Que tudo isso é derivado daquela mudança lá de trás. Sabe, o jogo em data FIFA e tudo isso poderia ter sido remanejado de outra maneira. Mas eles mudaram, eles pegaram o brasileiro e fizeram, espremeram e jogaram a Copa do Brasil no final. E mais, houve uma semana, lá atrás, que o Flamengo e o Palmeiras folgaram. E já tinham jogos atrasados. A CBF não quis colocar esses jogos, que são em data FIFA agora, lá atrás. Tiveram folga. Então, houve uma oportunidade que não foi aproveitada, né?
Tudo bem, naquele momento parecia que haveria outras datas, mas você sempre tem o risco de não... Gente, é o segundo ano seguido que o finalista, no caso, agora os finalistas, né? Ano passado foi um. No caso, é o segundo ano seguido que finalistas da Libertadores terão que entrar em campo na terça-feira, tendo que estar na sede da final na quarta. Ano passado, o Palmeiras recebeu o Botafogo, que era finalista, e teve que viajar de São Paulo para a Argentina. E agora o Palmeiras vai jogar contra o Grêmio e o Flamengo vai jogar contra o Atlético, os dois fora de casa na terça, e na quarta eles têm que estar em Lima. Vai jogar no sábado. Isso vai acontecer de novo. Então, diante disso, a CBF poderia ter aproveitado aquela folga de meio de semana lá atrás. Pelo menos jogariam inteiros, não jogariam com desfalques de seleções, né? Mas acho que essa mudança, assim, o Palmeiras fazer 3 jogos fora, não acho que seja bom, mas se o clube defendeu a mudança lá atrás, imagino que ele esteja, para ele está tudo bem. Porque lá atrás, quando houve aquela mudança, o normal, se houvesse essa papo todo de liga, união, joga sozinho, essa bobagem toda que já foi falada, se juntasse Flamengo, São Paulo e Palmeiras e batesse na mesa, não concordamos. Porque o São Paulo estava vivo também. E o São Paulo também assinou embaixo. Não, adoramos a mudança. Muito legal, muito bacana. O São Paulo, como pode? Na situação que está, né? O São Paulo, com todos os problemas, adorou. Foi lá fazer assim para a CBF. Se lá atrás os 3, que são times grandes, importantes, tivessem manifestado, pelo menos haveria alguma indignação. Mas peraí, CBF, tem um calendário aqui, está mudando tudo? Não, os 2 clubes aqui de São Paulo concordaram. Então, diante disso, me parece que o Palmeiras está tudo bem. Jogar 3 fora de casa, as 3 últimas e tal, porque aceitou lá atrás, ou agora não aceita? Como é que funciona? Eu já não sei sinceramente. Eu só lamento que não existe de fato união, nem quando o interesse comum está em jogo, que é nem interesse comum. Me desculpe, ninguém vai me convencer de que é melhor você jogar o campeonato apertado, em data FIFA ter que enfiar esses jogos aí com desfalques, jogos importantes, do que levar o campeonato até o dia 21 de dezembro. Ele ia até o dia 21, foi encurtado para o dia 7. Foram tiradas 2 semanas do Brasileiro para disputar a Copa do Brasil, por uma conveniência da CBF. Ela não fez isso, na minha visão, para beneficiar nem prejudicar ninguém. Ela fez para resolver um problema dela. E agora de novo. Então esse discurso de, esse foi beneficiado, aquele é coisa de rede social. Você vai encontrar aí gente de tudo quanto é lado reclamando, porque sempre vão reclamar. Aí vem 1000 interpretações. Não, mas vai jogar contra fulano na situação X, vai jogar contra fulano, vai ter um monte de reclamação. Lá no fundo, tudo vem lá de trás de um efeito dominó, né? Mexe aqui e cai ali, vai mexendo, e não tem jeito, não tem jeito. A CBF vai se embananando toda. Como o presidente da CBF começou o mandato aí no meio do ano, né? Eu acho que por ano que vem ele pode tentar evitar isso. Tem que ter uma folga na tabela, tem que ter uma margem de algumas datas para encaixar um jogo ou outro. Porque você pode ter um jogo adiado por um mau tempo, por um problema qualquer. Por exemplo, passado, a história do Sul, né? Do Sul, houve a questão das cheias. Na semana passada do Rio de Janeiro mesmo, o jogo do Fluminense contra o Ceará correu o risco de não acontecer por conta de todo o conflito que estava havendo na cidade. Você pode ter problemas diversos. Um avião que não chega. Exato, você pode ter várias situações. E você tem um calendário que não tem nenhuma brechinha, nenhum espaço. Então, e quando você tem essas brechas, tem que aproveitar, né? Infelizmente é assim. E mexer no meio da temporada como eles mexem é reflexo dessa bagunça toda. Mas eu ainda dou assim, um voto de confiança, porque de fato, aí tem que ser honesto também. Os caras subiram agora, pegaram o bonde andando, né? Então, acho que eles têm que ter um tempo para ajustar. É isso e a arbitragem. Por ano que vem, cabe essa nova gestão da CBF, primeiro, dar um jeito na arbitragem. Trazer alguém de fora para mudar a mentalidade do apito nacional. Não dá mais para ser assim, gente. Não dá para essa falta de critério, essas coisas que acontecem, esse intervencionismo do VAR e a questão do calendário. Tem que ter uma brecha aqui e outra ali e encontrar alguma solução para isso. E não dá para ficar mudando dessa maneira. Se tirar 2 semanas de um campeonato, espremer, isso não existe, gente. Acho que é uma invenção brasileira essa aí. Tem só um contraponto em relação a isso do Mauro. Eu acho que quando a CBF fez aquela mudança lá atrás, ela chegou pro Palmeiras, pro Flamengo, pro São Paulo e falou, eu vou cortar uma das suas mãos, você escolhe, esquerda ou direita. Porque se o Palmeiras e o São Paulo não topassem, ou o Flamengo, que seja, não importa quem é a figura, a gente estaria agora discutindo um campeonato que não ia acabar esse ano. Porque não ia ter data, porque ou o Palmeiras ou o Flamengo estariam no Intercontinental, que joga 10, 14 e 17. Então a gente ia ter pelo menos 3 rodadas afetadas do Campeonato Brasileiro. E fosse o Palmeiras ou o Flamengo campeão da Libertadores, não importa quem, você não pode continuar no campeonato, todo mundo joga e a gente põe os 3 jogos do Flamengo para janeiro, ou os 3 jogos do Palmeiras para janeiro. Ia ter que paralisar o Campeonato Brasileiro. E aí tudo isso é decorrência de um calendário absolutamente mal feito. Porque não é novidade, não é que foi de sábado para domingo que avisaram que ia ter o Mundial de Clubes. Esse Mundial de Clubes está projetado faz 2, 3 anos. A Copa do Mundo do ano que vem está projetada faz 70 anos. Todo mundo sabe que de 4 em 4 anos vai ter a Copa do Mundo. Em 2027 vai ter a Copa do Mundo feminina.
Então, independentemente de Flamengo, Palmeiras, São Paulo terem sido a favor ou não da mudança do calendário, era um problema inviável. Se você não mudasse, não fizesse isso que a gente fez, a gente estaria discutindo outro problema agora. O problema seria como disputar o Campeonato Brasileiro, que deve ser, pelo menos ia, né, até dia 21 de dezembro, com uma paralisação de 3 datas, 10, 14 e 17 no Intercontinental. Porque ainda mais agora, que a gente tem certeza que vai ser um brasileiro, é um problema... Claro, porque lá atrás a gente, vamos trabalhar na dúvida. De repente, a final é LDU e Racing. Aí o Campeonato Brasileiro corria tranquilo. Então, só acho que esse é um contraponto. Agora, o que o Mauro falou, daquelas datas que o Palmeiras e Flamengo folgaram, ali é um negócio surreal que não tenham feito nada. Assim como, para mim, é surreal que não tenham mudado também a Copa do Brasil, depois que ficou claro que os semifinalistas poderiam jogar agora, porque eles foram eliminados das competições sul-americanas, também poderia ter mudado para disputar e para terminar antes da temporada, para não afetar 2026. Porque do jeito que estava, a gente ia ter um problema em 2025 e que afetava 2026. Olha, como diz o Arnaldo Ribeiro, né, a CBF ela fica torcendo para os times caírem fora. Mas se cair fora aqui da Sul-Americana, já alivia a tabela. Não caiu, o Galo chegou no final e a final brasileira a final da Libertadores vai ser brasileira. Diga lá, Casão. Então, cara, eu penso muito direto ao campeonato. Campeonato de pontos corridos, qualquer mudança que você faça, você muda o rumo natural da disputa. Isso é claro. Então, o Vitória vai ter que jogar numa outra data com o Palmeiras inteiro, sendo que ele está lutando contra o rebaixamento. O Palmeiras vai ter que jogar 3 partidas fora, as últimas 3, disputando o título do campeonato. Se você for olhar o Flamengo, ele também foi prejudicado em alguma situação por mudança. E todo o rumo natural de um campeonato de pontos corridos, ele é modificado. O ideal do campeonato de pontos corridos, é claro, isso aí não existe mais. Estou falando que o ideal sempre foi todos os jogos serem no mesmo horário, no mesmo dia. Aí você faz esse planejamento, aí no outro dia chega aqui, você já não vai mais jogar com esse time aqui. Você vai jogar com aquele outro time lá. E esse time aqui que você ia pegar, você vai pegar lá na frente e vai ser nas últimas 3 rodadas, você vai jogar fora de casa. Sendo que você não ia jogar 3 partidas fora de casa no final do campeonato. Então, gente, é assim, o campeonato recomeça. A disputa muda, a disputa pelo título, pelo rebaixamento, por vaga de Libertadores, ela muda, começa tudo de novo. É um mini campeonato de 8 rodadas, porque mudou tudo. O planejamento feito para cada rodada, para cada grupo de rodadas, modificou. Essa agora, que faltam 7, para alguns faltam 8, para uns faltam 7, né? Você está ali, são 8 rodadas. O Palmeiras, por exemplo, o Flamengo, faltam 8 rodadas, né? Eles devem, o Felipe Luiz, o Abel, deve ter sentado e feito um planejamento sobre esses 8 jogos aqui. Onde contra quem é. Foi por água abaixo. Já era. Você tem que fazer uma reprogramação. Você tem que fazer um novo planejamento. Uhum. Olha, hoje, quem entra em campo é o Flamengo, lutando pelo título brasileiro, e encara o São Paulo, lutando por uma vaga da Libertadores. Jogo na Vila Belmiro. Na Vila, Mauro. Então, não sei como é que vai estar o ânimo da torcida do São Paulo. A torcida do Flamengo vai ser bem pequena. Aliás, o Flamengo reclamou de pouco espaço que ele vai ter lá, 2,5% só da capacidade do estádio. Mas o Flamengo também tem questões, tem problemas, né? Alguns jogadores não vão entrar em campo. Mas acho que é uma boa oportunidade para o Flamengo fazer ponto, com o São Paulo meio fora de casa. O fato do São Paulo não jogar no Morumbi é ótimo pro Flamengo, claro, né? Sim. Pode até o São Paulo ganhar um jogo, mas é evidente que é mais difícil enfrentar qualquer time no seu estádio, onde está habituado, com a sua torcida, ou algum outro estádio mesmo que ele tenha a maioria da torcida no estádio, como vai acontecer na Vila Belmiro. O Flamengo tem o Bruno Henrique suspenso, tomou um cartão amarelo e 4 jogadores fora por questões físicas. Agora tem um detalhe, né? Você pega as lesões do Flamengo, o Léo Ortiz, pancada na perna. Isso não tem nada a ver com idade, com nada. Pancada na perna pode tomar com 5 anos de idade ou com 60, né? Vai machucar do mesmo jeito, né? Outro que está com problema é o Alan. O Alan tem um negócio de fascite plantar, que é um problema que ele já apresentou no Fluminense, lá atrás. No Fluminense. Aí você pode até discutir por que contrata o jogador se ele tem um problema crônico e tira da partida. E você pode questionar a gestão anterior, que de fato não foi o Boto que contratou. Foi pedido do Sampaoli e contratado na época do Marcos Braz, do Rodolfo Landim, né? O outro que está fora por lesão, deixa eu me lembrar aqui. Cascal vai ser relacionado? O Cascal está relacionado, Cebolinha está relacionado. É o Pedro que quebrou o braço. Quebrar o braço você pode quebrar com 5 anos de idade ou com 70 também. Não quer dizer, não tem nada a ver com a idade. E o Jorginho. O Jorginho, sim, a questão física, muscular. Aí é o quê? Desgaste. Me parece, né?
Não sou médico, mas eu imagino que o jogador sofra lesão muscular, uma e agora outra, porque não está acostumado com esse ritmo de jogo. O Jorginho, me parece que agora o Felipe Luiz, quando ele voltar, vai ter que tratá-lo de forma parecida com o Alexandre, que ele usa com parcimônia. Mas ele tem 3 laterais esquerdos, né? Então ele pode usar o Alexandre com parcimônia. Ele tem vários volantes, ele pode usar o Jorginho com parcimônia. Porque ele tem o Saúl, ele tem o Eric Pulgar, ele tem o Alan, quando não está com facete plantar, ele tem o Everton Araújo, ele tem uma turma para jogar ele na posição. Então ele tem condições de se virar sem o Jorginho, por mais importante que ele seja em determinados jogos. Ele vai ter que fazer assim, como faz já com o Alexandre. Aliás, o Flamengo se incomodou com a convocação do Alexandre, porque é um jogador que tem essa questão física, o próprio clube não o utiliza direto, aí ele foi convocado. E, de fato, né, o Ancelotti já conhece bem o Alexandre. Não faz muita diferença. Eu acho um absurdo. O Danilo, o Alexandre já passou para mim a fase deles em seleção brasileira. Acho que já passou. Como o Fabinho. Eu falei que outro dia, a cota dos veteranos, se é que existe, deveria existir, Marquinhos e Casemiro, e tá bom. E vou colocar jogadores mais jovens ali, oportunidade para outros atletas que possam ganhar. Até que esses já jogaram Copa do Mundo, não ganharam, passou, acabou. Mas, enfim, essa é outra conversa. Mas ainda assim ele tem a volta do Cebolinha e o Carrascal tá ok. Me parece que não, eles não estão assim 100%. O Cebolinha não vai ser titular, certamente. O Carrascal, creio que não. Creio que ele tem o Carrascal para usar durante o jogo e de repente tê-lo mais inteiro no final de semana. Ele sentiu uma lesão lá no quadril, né? No jogo contra o Sport no final de semana e acabou sendo substituído. No mais, ele tem, acho que, ótimas opções para escalar o time. O problema de sempre é o ataque. O Bruno Henrique fez 2 gols, mas a gente não pode ignorar que vinha jogando muito mal. E antes mesmo, perdeu um gol feito no primeiro tempo, que, acredito, se fosse um outro jogador, não voltaria para o segundo tempo. Fosse o Juninho perdendo aquele gol ali. Juninho, titular hoje, hein, beleza? Contra o Sport, vai nessa, garoto. Aí o Juninho perde aquele gol, eu acho que não volta para o segundo tempo. O Alassian não volta para o segundo tempo. Michael, qualquer um ali, eu acho que não voltaria. O Bruno Henrique, porque o técnico gosta muito dele, ele tem uma história no clube. De fato, ele é melhor que os outros caras que eu estou citando, mas a fase é muito ruim. No segundo tempo, ele fez 2 gols. Então, conseguiu sair com uma imagem positiva perante a torcida naquele momento específico. Mas a fase dele não é boa. É a oportunidade que tem o Felipe Luiz de tentar outras opções no ataque. Ele tem que buscar alternativas. Porque ele não tem o Plata na final da Libertadores. Ele pode não ter o Bruno Henrique a partir de segunda-feira com o julgamento dele. Acredito que não tenha mais. E o Pedro segue um mistério. Até eu publiquei lá no meu blog um texto hoje sobre isso. O Flamengo só vai ter noção com relação... Tem muita gente que fala, não, você acha que vai jogar? Ninguém sabe se vai jogar, gente. Para com essa bobagem. Você acha? Aí alguém fala, não, eu acho que vai jogar. Eu acho nada, ninguém acha nada. Quem acha é o médico. E o médico do Flamengo, os médicos do Flamengo, a informação é, hoje completa 2 semanas da lesão. Daqui a mais 2 semanas eles vão ter uma noção mais clara. Por quê? Hoje está previsto que ele volte a campo para fazer trabalhos de campo, de gramado, que ele está fazendo esteira, está fazendo atividade para manter a forma física. As pernas trabalham, o braço não pode ter impacto. Ele volta hoje a campo para trabalhar com a equipe médica, com fisioterapeutas, né? Com o braço mobilizado, para fazer alguns exercícios de campo mais físicos, né? A dor está diminuindo, e isso é um termômetro, digamos assim, para os médicos. À medida que a dor vai diminuindo, sinal de que está havendo a calcificação do osso, né? Não tem desvio, não houve fragmentação do osso, então é como se fosse uma ranhura, né? Né? Imagina uma louça que quebra e você consegue passar aquela cola que cola até o dedo da gente e ela fica igualzinha a nova, né? Se ela esfarelar toda, não tem mais jeito, né? Você pode jogar fora, vai ficar feio, vai ficar um negócio com os buracos ali. O osso dele, ele não esfarelou, digamos que é isso, a grosso modo. Ele deu aquela trincada, é uma fratura. Então, a dor está diminuindo. Os médicos dizem o quê? A dor diminuindo é o termômetro que mostra que está melhorando. Mais do que o raio-x. O raio-x não mostraria ainda essa recuperação. Mas a diminuição da dor é o sinal de que ele está melhorando. Então, diante disso, em uma semana, ele começa hoje a fazer um trabalho de campo e uma semana ele vai trabalhar, tudo correndo bem, tá, gente? Se a dor continuar diminuindo, com os companheiros, mas sem contato físico, pode bater na bola, pode chutar a bola e tal, pode participar de atividades, mas sem ter impacto. E aí, na 4ª semana, ou seja, daqui a mais 2 semanas, aí eles vão saber se de fato ele consegue jogar ou não. Vai ficar mais claro o cenário. O Flamengo preparou 2 talas que têm que ser aprovadas para que possa jogar, para ficar comprovado que aquilo não vai machucar o adversário. Ele já vai partir agora para uma tala menor, né? Na semana que vem deve ir para uma tala menor, né? Para poder beber o leite com um pouco mais de conforto, inclusive. E eles têm que ter a aprovação dessas 2 talas. Uma tem um plano B, né? Tem uma e uma outra, para poder jogar. Mas é todo um processo que começou bem, mas está muito longe ainda de saber se ele vai poder jogar ou não. E o Flamengo entende que é fundamental que ele jogue pelo menos uma partida antes da final para que ele esteja em campo lá em Lima. E as partidas seriam sábado, agora mudou para sábado, Bragantino no Maracanã à noite, ou
em Belo Horizonte, terça-feira, contra o Atlético. O jogo é no outro sábado com o Palmeiras lá no Peru. Então esse é o cenário. Qualquer coisa que o Steve diga, eu acho que vai jogar, ninguém sabe, nem os médicos sabem ainda. Mas o início da recuperação dele anima os médicos do Flamengo, porque a dor está diminuindo e ele vai aos poucos voltando a poder trabalhar mais próximo do que seria a normalidade. E repito o que eu já falei aqui antes, uma grande sacanagem, qualquer torcedor do Flamengo, é muita sacanagem. Falar, tem que jogar com o braço quebrado, enfaixa e joga. Não é assim que a banda toca. O cara não pode jogar com gesso mesmo, mas ele bota um gesso, né, e vai jogar. Como é que é o Plácido Monsores lá? Ele é outro futebol. Alguém acha que o Beckenbauer, se fosse hoje, jogaria uma semifinal de Copa do Mundo com a clavícula para fora do lugar e com o braço antipó? Ele não jogaria. O médico tiraria ele de campo. É outro futebol, outro momento. E o Pedro jogou com o braço quebrado. Porque ele ficou em campo. Isso, o braço já estava quebrado. Tentou, né? Ele tentou e ficou em campo. Então eu acho uma grande sacanagem. O cara falar, não quer jogar. Não. O cara voltou de uma lesão de ligamento cruzado em 7 meses, gente. Então, assim, você pode ter restrições ao Pedro, aqui, ali, eu já critiquei várias vezes por outras razões, mas ele é um cara dedicado, ele demonstra um cara dedicado e está tentando se recuperar. O torcedor tem que ter paciência e o técnico tem que encontrar soluções com o elenco que ele tem. Porque o Flamengo poderia ter contratado um centroavante, tentou, mas não tentou tanto assim, não foi com tanta decisão para contratar, tentou. Tati Castellanos, não dá, Lázaro não quer vender. Lucas Beltrão, da Fiorentina, a mulher não quer voltar para a América do Sul, lá, quer ficar na Europa. Beleza, tudo bem. Não, poderia ter tentado outro jogador, não tentou. E o Juninho foi escolha dessa gestão. Se o Juninho não serve, erro do Boto, erro do Felipe Luiz. Vamos combinar, né? O cara tá na final da Libertadores, pode ser campeão brasileiro, não quero jogar, é impossível você imaginar um negócio desse. Do lado do São Paulo, o Mauro falou, o Flamengo tem 3 laterais esquerdos, o São Paulo tem meio, que é o Patrick que vai jogar, porque o Enzo Dias está suspenso, o Ender não vai jogar. Essa é uma questão para o São Paulo. E o Alan Franco também não joga, está suspenso. São Paulo que ainda tenta ir para a Libertadores. Está um bololô por causa dessas questões do estádio. Agora o São Paulo está tentando correr para ver se contra o Internacional talvez jogue no Morumbi, porque está pegando mal essa história de não jogar mais até o fim da temporada no Morumbi. O São Paulo ainda luta pela Libertadores, né, Adriano? Daí, rubro-negros, esse foi o News Esporte do UOL. E hoje tem Flamengo e São Paulo lá na Vila Belmiro. Cara, o Flamengo tem que ganhar, tem que aproveitar a situação do São Paulo, porque tem muitos desfalques, não tá jogando no Morumbi. E o Flamengo tá disputando o título, tem que ir pra cima com sangue nos olhos, com as armas que tem, com o melhor possível. E hoje o Felipe Luiz tem que fazer mágica, porque tem uma série de jogadores desfalcados e... Você vê aí com o Mauro, as últimas do nosso Megão, o Pedro tá treinando, começa a treinar hoje em campo. Já tinha destacado em um vídeo anterior que ele ia para campo, mas assim, isolado e tudo mais, como o Mauro também confirmou aqui. E vai aos poucos, cara, vai dar certo. Até o dia 29 tem chão, vai chegar sarado, o cara vai chegar e vai resolver sim, porque o Flamengo tem tudo pra isso. Tem a Arrascaeta, tem uma série de outros, tem o time por completo. E o BH vai estar, né? Até porque se ele, nesse julgamento de segunda agora, se caso ele for, provavelmente vai ser sim, suspenso de alguns jogos, porque ele ainda tá naquele efeito suspensivo, mas na Libertadores ele vai poder jogar e... Cara, eu queria que ele jogasse como ele joga, como ele vem dizendo que joga melhor, como ele fez o gol contra o Sport ali, ó, atacando espaço, ou então ali no lugar de Samuel Lino entrar com o time já cansado, entrar no segundo tempo, colocar ele ali aberto na esquerda, que é ali onde ele joga, atacando espaço, e Pedro na referência lá, é o que a gente precisa. O Felipe sabe, ele tá aí, ele não caiu de gaiato aí, ele não caiu à toa, ele não chegou aí agora, já vem jogando e o Felipe sabe. Mas enfim, o vídeo é só, se inscreva no canal, ative o sininho, ajuda com like, compartilha, comenta, dê sua opinião. E hoje dá-lhe Flamengo. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.